Boa tarde, galera! No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o crime de maus tratos que está previsto no artigo 136 do Código Penal. Trouxemos hoje uma convidada especial chamada Vitória. Ela é pós-doutoranda em Direito Penal. Por favor, Vitória, entre. Seja bem-vinda, Vitória! Vitória vai nos ajudar a interagir com o assunto em relação a esse crime. E agora nós iremos passar um videozinho introdutório para vocês entrarem no assunto sobre o que iremos tratar hoje. Vamos começar essa edição com uma denúncia de maus tratos contra um idoso de 84 anos. Ele teria sido abandonado pela família depois de quebrar o fêmur. A polícia investiga. As fotos mostram o idoso dormindo, muito magro. Nas pernas, marcas roxas parecendo escaras, que são feridas que surgem com o tempo pelo atrito com as roupas de cama. Nessa outra gravação, alguém tenta acordar o idoso a pedido da delegada, mas ele não responde. O vídeo mostra o momento em que ele é levado pelo SAMU para receber atendimento médico, porque estava muito debilitado. Ele estava realmente numa situação de risco iminente, visto que ele estava pele e osso. Estava mal hidratado e mal nutrido. A delegacia do idoso recebeu a denúncia na semana passada de que seu José sofria maus tratos em casa e de que a família daria calmantes para que ele dormisse a maior parte do tempo. Ele ficou sob os cuidados da filha depois que caiu e quebrou o fêmur em dezembro do ano passado e desde então não conseguia mais andar. A filha foi levada à delegacia, prestou depoimento e foi liberada. Ela vai responder por maus tratos e negligência. Sem mostrar o rosto, ela contou que tem todos os cuidados com o pai. Meu pai lancha, meu pai come arroz, feijão, carne. Não maltrato meu pai. Eu não maltrato meu pai. A delegada vai indiciar também os outros 6 irmãos por negligência, porque apenas uma filha cuida do idoso. Os cuidados para com o idoso nessa situação é dos filhos, sob pena de responderem por crime de negligência e maus tratos. E nós vamos remeter o inquérito ao Poder Judiciário, que irá condená-los ou não de acordo com as provas. Olha, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, o idoso está em observação no CAIS de Campinas. O quadro dele é regular. Ele está hidratado e, se houver necessidade, será transferido para um hospital. Maus tratos, artigo 136. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando de meios de correção ou disciplina. Pena, detenção de 2 meses a 1 ano ou multa. Parágrafo 1º, se do fato resulta lesão corporal de natureza grave, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Parágrafo 2º, se resulta a morte, pena reclusão de 4 a 12 anos. Parágrafo 3º, aumenta-se a pena de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos. Como a gente acabou de ver agora o caput do artigo 136, a gente vai classificar eles. Ele trata-se de um crime de perigo e o bem jurídico tutelado é a vida, é a integridade corporal, a saúde da pessoa. Em relação ao sujeito, a gente classifica ele como um crime próprio. O sujeito ativo comete o crime que possui com o sujeito passivo uma relação jurídica. Uma relação jurídica essa que é especificada como uma guarda, que possui autoridade e vigilância, mas que possui um fim para esses fatores. Um fim esse que é a educação, o ensino, o tratamento, a custódia. Esses são os vínculos estabelecidos. Em relação ao sujeito passivo, é todo aquele que é subordinado, aquele que é capacitado, que recebe esses tratamentos do sujeito ativo. Ele é subordinado a essa situação que eu acabei de descrever. Em relação ao tipo objetivo, é a conduta de expor a vítima a perigo. Expor a vida de alguém, a saúde da pessoa, já está ferindo essa pessoa, já está ferindo o tipo objetivo da conduta. E existem também alguns meios nos quais se encaixam esse tipo objetivo, que é a privação de alimentos, que é a privação de cuidados indispensáveis, que é a sujeição a trabalho excessivo ou inadequado e o abuso
por meio de disciplina e correção. Em relação a esses 4 meios, eu vou pedir até uma ajuda de Vitória para poder me explicar esses meios no qual se encaixam. Então, Tassiane, esses meios que são utilizados para praticar essa conduta, o de privação de alimentos, existe 2 tipos, o de parcial e o total. Sim. O parcial, já diz, é parcialmente, ou seja, o alimento que está sendo dado para essa pessoa é insuficiente, é pouco, entendeu? É escasso. E o total seria não dar de forma alguma alimento, a pessoa fica sem alimento nenhum. Então, esses seriam os 2 meios. O segundo seria o de privação de cuidados indispensáveis. Geralmente são aqueles associados a idosos, a deficientes, pessoas que precisam de cuidados, que seriam de tomar sol, de se agasalhar, de tomar remédio, entendeu? Sim. O outro seria o de sujeição a trabalhos excessivos ou inadequados. Seria aplicado a crianças, a pais que exploram dessas crianças, aplicando horas de trabalhos exaustivas, entendeu? E o abuso dos meios de correção. São pais que não medem o modo como corrigem seus filhos por meio de socos, por meio de surras com barra de ferro e outros meios, assim, excessivos, extrapoladores, entendeu? E esses seriam, no caso, esses os meios de praticar essa conduta. Bom, e agora em relação ao tipo subjetivo, ocorre o dolo de perigo. Pode ocorrer o dolo direto ou o dolo eventual. E é necessário que essa conduta exista uma consciência do autor do crime, que esteja praticando. Tem a consciência de que ele está praticando isso e que ele está simplesmente sabendo que vai expor a vítima em perigo. E esse artigo de maus tratos, ele não admite tentativa culposa. Em relação à sua consumação, consuma-se a partir de quando expõe a vítima a perigo. E em relação à tentativa, ele é tecnicamente possível apenas se existir a modalidade comissiva. Vale ressaltar, Tassiane, que tem pessoas que veem uma situação de maus tratos e aplica só ao caput, que seria o maus tratos no caso simples. Mas, por exemplo, na minha cidade teve um caso de uma empregada que cuidava de um idoso. Sim. E ela constantemente batia nesse idoso e acabou dando a ele, trazendo a ele uma lesão corporal grave. Sim. Entendeu? E nesse caso ele vai ser aplicado, vai ser um crime de maus tratos, mas vai ser aplicado a a qualificadora de lesão corporal de natureza grave, onde vai ser uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Então, pessoal, vamos agora ao nosso próximo vídeo. Como vocês puderam ver no vídeo, um casal deixou a filha de apenas 11 anos 3 dias sem comer por uma simples mentira. Esse ato está configurado no artigo 136 do Código Penal. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 2º, está ressaltando que, se essa atitude resultar em morte, a pena vai variar de 4 a 12 anos. Já no parágrafo 3º, estamos tratando de uma majorante, que neste caso, se a pessoa for menor de 14 anos, aumentará a pena de 1/3. Agora, no nosso vídeo anterior no nosso canal, deixamos uma enquete para nossos seguidores acabarem comentando, fazendo alguns questionamentos sobre o assunto que iremos tratar nesse vídeo. E agora nós vamos ler algumas perguntas dos nossos seguidores. Vamos lá, gente, para a primeira perguntinha de Lara Fitdance. Perguntou bem assim, ó.
Uma vizinha minha não tem condições financeiras para alimentar seu filho, no qual chora muito. Fico muito chateada porque a mãe é muito acomodada. Não sai para pedir nenhum alimento para a vizinhança e não sai em busca de um emprego. Acho um absurdo. Posso denunciá-la por qual crime? Pelo crime de maus tratos? Então, como a Cassiane explicou mais cedo, o crime de maus tratos ele precisa de uma certa intenção, uma certa consciência de praticar, de expor a vida dessa pessoa em perigo. A mãe, por não ter condições assim suficientes para dar alimento, não seria algo para se tipificar como maus tratos, porque não é uma coisa que ela está fazendo intencionalmente, mesmo que ela não procure emprego, entendeu? Precisaria de uma intenção, digamos assim, um dolo, para que expusesse a vida dessa criança em perigo. Então não poderia ser tipificado como um crime de maus tratos. A próxima pergunta é da nossa seguidora, @Carla da Roça. Peraí, tem um comentário aqui embaixo. Segundo os comentários aqui embaixo, ela fica no povoado assim, uns 50 km depois de Iaçu, mais ou menos assim. A pergunta dela é: quando eu era criança, uma babá que era responsável por cuidar de mim e de meu irmão não me dava comida, pois afirmava que eu era grandinha e ia saber me cuidar sozinha. Ocorrendo que fiquei anêmica. Se na época minha mãe descobrisse e denunciasse, como seria tipificada essa conduta? Bem, como eu tinha dito antes, esse tipo de conduta é um meio de privação de alimentos parcial. No caso, a criança ela não recebe o alimento suficiente para se manter. E como ela é uma criança, ela precisa desses cuidados, precisa desses alimentos. Então poderia ser tipificado como uma conduta de maus tratos e poderia ter a majorante de ser uma pessoa menor de 14 anos, porque como ela é criança, né? Então poderia ser majorada de até 1/3 pela conduta, ser com uma criança menor, entendeu? Vamos para a próxima. Valéria Vaqueira disse aqui, ó: um conhecido meu tem um filho de 20 anos e ele não ajudava com as despesas da casa. E o que o pai resolveu fazer? Resolveu parar de dar comida a ele e castigar ele totalmente, trancou ele dentro da casa. Isso seria um crime de maus tratos? E aí? Então, o crime de maus tratos precisa de um sujeito ativo e um sujeito passivo, e esse sujeito passivo ele tem que ser submisso, tem que haver uma certa submissão, uma necessidade desse sujeito ativo prestar essas necessidades. Uma pessoa maior de idade, 20 anos, ela tem plena capacidade de arranjar trabalho, como ele disse, arranjar trabalho, arranjar comida, ter o seu meio de sustento. Então, assim, não seria um crime de maus tratos. Poderia, analisando direitinho o caso concreto, poderia ser algum outro crime, já que trancafiou ele dentro de casa, né? Se encaixa também pelo fato dele ser filho e pai. Mas assim, como eu tinha dito, tem que ser uma submissão, uma necessidade, precisa desse sujeito ativo. Ele não tem nenhuma deficiência, pelo que eu vi aí, não tem nada do tipo, e ele é maior de idade. Sim. E o vínculo que tem pai e filho não é um vínculo de submissão, é um vínculo parental, entendeu? Sanguíneo. Então não pode ser aplicado o crime de maus tratos. Temos aqui agora mais uma pergunta do nosso seguidor, @Zezinho Mão de Vaca. Ele perguntou o quê? Numa relação entre marido e mulher, onde ela é agredida constantemente, ficando com lesões leves, seria aplicado o delito de maus tratos? Bem, como eu tinha dito antes, um vínculo entre o marido e mulher é um vínculo conjugal, não é um vínculo de submissão. Vou usar a mesma justificativa que usei para um filho maior de 20 anos, maior de 18 anos, no caso que tinha 20 anos. Não tem um vínculo de submissão, mas como você disse que tem agressão, pode ser aplicado a outro delito, como o de violência doméstica, já que no de violência doméstica se aplica, no caso, o vínculo conjugal, marido e mulher. Mas nesse caso não se aplica maus tratos. Muito bem, galerinha, muito obrigado. Deixa o like aí, vocês estão gostando do nosso trabalho. Boa tarde.